Olá! O tema do vídeo de hoje é: será que existe uma relação entre o crescimento do neoliberalismo no mundo e o aumento de pessoas com perfil narcisista? Em um dos vídeos que eu falei sobre essa correlação entre narcisismo e neoliberalismo, uma pessoa me escreveu nos comentários dizendo que ela achava que isso era um absurdo. Como é que uma coisa poderia estar relacionada com a outra? Por isso eu decidi fazer esse vídeo, para apresentar para vocês uma hipótese sobre como os modelos econômicos, políticos e sociais podem influenciar nos sintomas psicológicos das pessoas que vivem nessa sociedade. Para poder fazer essa construção, primeiro eu vou falar sobre o que é o neoliberalismo e que impactos ele pode exercer no comportamento dos indivíduos. Quando a gente entende como é que o neoliberalismo funciona, fica muito mais fácil entender por que pessoas com perfil de personalidade narcisista ou mesmo psicopático estão bem adaptadas à sociedade e como que o narcisismo se tornou o novo normal. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você receberá nossos novos vídeos sobre narcisismo e psicologia regularmente. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devibudi, eu sou terapeuta especializada em narcisismo e fundadora do canal Intimidade Sublime. Então, o que é o neoliberalismo? A gente escuta tanto falar disso, mas o que isso significa exatamente? O neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que propõe que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia e que o mercado tem uma capacidade de autorregulação. Eu vou explicar em detalhes o que isso significa. Para o neoliberalismo, todas as pessoas de uma sociedade elas são racionais e o seu objetivo pessoal é maximizar os seus lucros e diminuir as suas perdas. Ele considera que a única coisa que nos interessa é ganhar dos outros e que nós todos somos competidores uns dos outros. Essa corrente teórica acredita que se cada um de nós individualmente tomarmos as melhores decisões, as decisões que são mais lucrativas, do ponto de vista deles, a única lucratividade é o lucro financeiro. Se a gente somar todas as decisões individuais desse grupo, isso levaria a uma melhor decisão coletiva. Então, nessa forma de entender o mundo, a decisão individual automaticamente regula o comportamento coletivo. Esse é um princípio muito questionável, mas é a base do pensamento neoliberal. Essa doutrina foi inicialmente proposta na década de 30 do século passado, 1930, como uma forma de enfrentamento da crise do capitalismo de 29, quando quebrou a Bolsa de Nova York, e isso teve impacto no mundo inteiro. Mas o neoliberalismo começou a ser efetivamente implantado no mundo a partir da década de 70. Primeiro foi no Chile de Pinochet e depois nos Estados Unidos e na Inglaterra com Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Em 1988, Margaret Thatcher, ela foi a primeira-ministra inglesa. Ela iniciou o processo de implementação do neoliberalismo naquele país. Ela fez uma declaração para um jornal que ficou muito famosa. Ela disse o seguinte: economia é o método, o objetivo é mudar a alma. É terrível, né? Eu acho terrível essa fala. Então, isso mostra que esse processo não aconteceu por acaso na sociedade. Ele foi planejado. Para fazer uma análise crítica desse modelo, eu vou usar como referência um livro ótimo de Pierre Dardot e Christian Laval chamado A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal. O que esses autores dizem nesse livro? Eles consideram que o neoliberalismo ele não é só um modelo econômico, mas é uma forma de racionalidade, é uma forma de pensar, uma forma de entender, de interpretar o mundo e as relações humanas. E que essa forma de pensar o mundo leva a que as pessoas ajam, atuem de determinadas maneiras. Se as pessoas no neoliberalismo se relacionam umas com as outras, sempre pensando no lucro que elas podem obter, Dardot e Laval fazem análise de que como que isso vai impactar do ponto de vista da subjetividade de cada um. Cada pessoa passa a olhar para si mesma como se ela fosse uma empresa. Cada um se torna a empresa de si mesmo. E os outros são meus concorrentes que têm que ser vencidos ou destruídos. Então, nessa sociedade, os outros ou são meus inimigos, ou eles vão poder ser usados de alguma forma para eu poder ter alguma vantagem. Então, o que é preciso que alguém consiga fazer para sobreviver nessa cultura, nesse tipo de racionalidade? Ela tem que se gerenciar como se ela fosse de verdade uma empresa, ela tem que cuidar permanentemente do marketing, cuidar da imagem, porque o tempo todo ela está concorrendo. E nisso, as redes sociais, elas
elas não é por acaso, elas foram desenhadas para o fortalecimento dessa cultura. As redes, elas não visam produzir a união entre as pessoas, elas visam promover a concorrência, o conflito e a inveja. Então, quais são as consequências dessa racionalidade neoliberal, onde a gente pensa que individualmente a única coisa que interessa é o maior lucro possível do ponto de vista individual? Dentro dessa lógica, tudo, todas as coisas, todas as pessoas, elas podem ser negociadas, tudo se transforma em coisa. E tudo tem o único objetivo de gerar lucro ou vantagens pessoais. O objetivo humano seria a acumulação de riqueza pelos indivíduos. Quando uma sociedade entende que tudo pode ser comprado e vendido, que tudo pode ser transformado em coisa, as consequências são imensas. Então, não há outros valores na vida dentro dessa perspectiva ideológica que a acumulação do dinheiro. Isso fica ainda pior quando a gente pensa no capital financeiro. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que, hoje em dia, grande parte da riqueza mundial está na mão de empresas financeiras que não produzem nada, mas que lucram muito com a comercialização do dinheiro, com o empréstimo de um dinheiro que não é produtivo. Segundo a revista Forbes, em 2021, das 10 maiores empresas do mundo, 7 eram financeiras. Qual que é a consequência disso? Aqui eu vou usar como referência a visão do economista Rubem Cassara. Segundo ele, esse grande capital financeiro circula hoje pelo mundo acima dos países, como uma grande massa de dinheiro que busca os melhores mercados, porque a lógica é sempre o do maior lucro, onde encontrar uma maior rentabilidade, sem que existe nenhuma regra que regule esses investidores. Não existem hoje organizações supranacionais que tenham o poder de estabelecer regras para a regulação desse dinheiro. Então, isso faz com que estados, países, nações se tornem refém desses movimentos do capital, que muitas vezes eles são só especulatórios. O único interesse deles é em lucrar, sem se importar em nenhum momento com o resultado desse investimento no mundo real. Como os estados precisam de dinheiro para se financiar, eles buscam atrair esse capital se colocando a serviço dele. Então, isso faz com que os governos e os estados de direito se coloquem a serviço do capital e não do social. O Estado, ele deixa de responder às necessidades da sua população, que o elegeu, mas ele passa a responder às necessidades desse pequeno grupo super rico. Parte desses super ricos podem estar dentro do seu país, mas parte deles são internacionais, assim, não existe mais essa relação, né? Não existe mais essa necessidade de que o capital esteja dentro do país, isso pode estar circulando ao redor do mundo, mas como não existe nenhuma instituição supra os estados, acima do mundo, existe a ONU, a OMC, mas elas não têm capacidade de regular, de ter um sistema judiciário, um sistema de regulação para que aconteça acima dos níveis dos países. Esse grupo ele pode manipular e ele pode circular livremente. Então, não é mais o povo que manda no seu governo, mas esse capital supranacional. Os poderes nacionais acabam se comprometendo com essa pequena parcela da população mundial que são os super ricos. E o que caracteriza esse grupo de super ricos? A ausência de limites. Eles, a princípio, podem tudo. Então, qual que é a referência de sucesso numa sociedade neoliberal? É você poder viver experiências de gozo sem limites. Quer dizer, não há limites para o gozo, como não há limites para a acumulação do capital. Sempre você pode acumular mais dinheiro. A possibilidade de acumulação é infinita. Isso é uma fantasia. Por quê? Porque a possibilidade de acumulação é teoricamente infinita, mas os recursos são finitos. A Terra é finita. E com isso, a Terra vai sendo destruída como se ela não tivesse fim, mas ela tem. Por isso a gente está vivendo toda a situação do câmbio climático, todo esse problema da hiperexploração, do 80% do oceano do mundo hoje está contaminado com microplástico. Quer dizer, porque há essa lógica de que o que é melhor para mim, hipoteticamente, é melhor para o mundo. Então, o que é melhor para alguns acaba, para a lucratividade desse pequeno grupo, acaba sendo a regra estabelecida e que todos têm que estar submetidos a essa regra no mundo. Como consequência dessa hiperconcentração de renda no mundo, você acaba tendo uma pequena elite super poderosa e uma imensa massa de pessoas sem nada. Nos estados, acaba acontecendo uma aproximação entre os poderes político e econômico.
um desaparecimento de qualquer limite para o poder econômico. O sistema judiciário se coloca a serviço de uma classe e não da coletividade. Então, a racionalidade neoliberal, ela acaba produzindo mudanças no Estado, na sociedade e nos indivíduos. Para a gente ter uma ideia do impacto disso, em 2021 havia 2.153 bilionários, bilionários falando em dólar, né? No mundo, essas pessoas detinham 60% da riqueza do planeta. Os 50% mais pobres, cerca de 3,5 bilhões de pessoas, tinham 2% da riqueza. Isso parece meio abstrato, mas é como cada um dos super ricos tinha o equivalente a 1 milhão, a mais de 1,5 milhão de pessoas. É como se numa empresa, o presidente da empresa recebesse um salário 1,6 milhão vezes maior do que o salário da pessoa que está mais abaixo. Durante a pandemia, as 10 pessoas mais ricas do mundo dobraram as suas fortunas. Segundo a ONU, o número de pessoas passando fome no mundo aumentou durante a pandemia em 40 milhões, tornando 193 milhões de pessoas hoje em insegurança alimentar aguda. Por dia, hoje, 25 mil pessoas morrem no mundo de fome, ao mesmo tempo que você tem esse pequeno grupo com essa hiperacumulação de riqueza. Como que isso é possível? Como que esse pequeno grupo consegue manter esse sistema de dominação? Como se evita uma revolta? Primeiro, pelo desconhecimento. As pessoas, todo o sistema informativo, de informação, o sistema da mídia, ele é controlado e eles acabam não disseminando esse conhecimento pela sociedade. Um segundo ponto é que uma das formas de dominação ideológica da população, de doutrinação, é a disseminação da crença de que todo mundo pode chegar lá, de que é possível para qualquer um chegar lá, de que se a gente buscar o nosso lucro individual da maneira correta, cada um de nós também pode se tornar um bilionário. Então, essa elite nos oferece como um ideal de eu das massas. E o que as pessoas acabam desejando não é destruir o ideal, mas alcançá-lo. Como elas poderiam alcançar esse ideal? Se elas não conseguem alcançar na realidade, efetivamente acumulando esse grau de riqueza? Pelo consumo, exibindo um consumo que seria similar ou parecido com o que elas imaginam que seria o consumo desse grupo. Dessa maneira, elas acabam mantendo esse mesmo grupo no poder. A forma de atuação das pessoas que efetivamente têm o poder econômico é perversa. Então, existem regras. O que a gente pensa como perversão, né? São aqueles que se colocam fora da regra. Existem regras, mas elas são válidas para os outros. Eles não estão submetidos a elas. É por isso que um bilionário pode construir um iate tão grande que não passa embaixo de uma ponte antiga de Roterdã, que foi restaurada em 2017 e que vai ser desmantelada e reconstruída para permitir que esse iate passe. Então, há uma falta de reconhecimento de limite para as ações e, quando existe algum limite, o objetivo é ultrapassá-lo. Uma das características clássicas do narcisismo é a tentativa permanente de ultrapassar qualquer limite que lhe é colocado. Eu vou dar dois exemplos sobre como pode se manifestar essa busca do gozo individual absoluto promovido pelo neoliberalismo. Para a gente conseguir analisar isso, há uma série da Netflix bastante interessante que é baseada em uma história real que se chama Inventando Ana. Eu já aviso que vai ter spoiler. Nessa série, Ana é algumas vezes chamada de sociopata, mas do meu ponto de vista, o perfil da Ana é narcisista. Ana queria viver uma vida que ela não tinha condições de viver na realidade, a vida dos super ricos. Para isso, ela criou uma empresa com o seu nome, a empresa de si mesma, e tentou vender esse projeto para pessoas da elite de Nova York. Várias pessoas, na realidade, compraram essa ideia, porque apesar de ela não ser super rica, ela consumia e se comportava como se ela fosse. As pessoas que confiaram na sua aparência e na sua capacidade de sedução acabaram pagando para que ela pudesse viver essa vida de super rica. Ela enganou, ela traiu e roubou para poder consumir, para poder gozar sem limites, mas como ela não pertencia verdadeiramente a essa classe, ela acabou na cadeia. Uma outra série que também é baseada em casos reais é chamada O Estafador de Tinder. Essa série retrata a história de um rapaz que procurava mulheres pelo Tinder para enganá-las. Também ele se apresentava como alguém que ele não era, apresentava um padrão de consumo muito alto, para no final acabar extorquindo essas mulheres.
Uma das pessoas com quem ele se relacionou, além de ter sido roubada, também acabou presa. Então, esse rapaz tinha um perfil mais psicopático que narcisista, do meu ponto de vista. O que para mim foi muito curioso de observar nessas histórias é que a forma como esses personagens foram retratados, personagens da vida real, assim como a percepção do público que assistiu à série, isso permitiu que houvesse maior identificação do público com os estafadores do que com as vítimas. As vítimas dos golpes, elas eram vistas como pessoas bobas, tontas, pessoas que tinham sido empáticas, por isso elas tinham sido enganadas, pessoas que eram solidárias e que eram tontas por terem acreditado na palavra do outro, que elas de uma certa forma mereciam ter sido enganadas por terem confiado no seu amante, no seu namorado ou na sua amiga, na sua melhor amiga. Na vida real, as vítimas é que acabaram sendo julgadas e não os manipuladores. Inclusive, essas pessoas, os manipuladores, acabaram crescendo o seu número de seguidores nas redes sociais. As duas pessoas manipuladoras estão soltas hoje em dia. Então, quem não se adequa ao ideal dessa sociedade onde todos estão contra todos são as vítimas, são as pessoas que são empáticas, afetivas, enquanto que os espertos, aqueles que não perdem a oportunidade de gozar, são as pessoas que de uma certa forma estão adequadas com o padrão social. O que estava errado não era gastar US$ 10.000 na diária de um hotel em um país pobre. Isso é desejável, todo mundo quer. O errado era não poder pagar por isso. O fracasso é não ter um consumo desenfreado. Qual é a consequência disso quando a gente pensa do ponto de vista social? Considerar que os outros são os meus inimigos e os meus competidores leva ao desaparecimento da possibilidade de qualquer laço social. Não se pode mais confiar em ninguém. E a única referência na sociedade é o individualismo. Então, quando eu só posso contar comigo mesma, eu também posso estabelecer as minhas regras. Eu sou a única pessoa que pode estabelecer as regras para mim. Então, esse acaba sendo o mito da liberdade neoliberal. Eu tenho liberdade de não me submeter às regras coletivas e eu crio as minhas próprias para viver. Qual que é a consequência disso do ponto de vista do grupo, do ponto de vista coletivo? Acaba com qualquer senso de justiça. Como fica a justiça se não há regras coletivas? Nessa sociedade, o direito se torna uma arma usada para controlar todos aqueles que não interessem aos detentores do poder econômico. Aqui entra a questão do lawfare. Você já ouviu falar do lawfare? Lawfare é um uso da justiça como arma. É uma guerra jurídica que se baseia na desregulamentação e na deturpação das leis e do poder para conseguir que um determinado grupo se mantenha no poder. E o lawfare tem sido praticado em vários países neoliberais para garantir os interesses do capital. Essa desestruturação do sistema judiciário esgarça ainda mais o tecido social, porque quando não existe lei, o que existe é a barbárie. Todos contra todos. Isso cria um estado de guerra. Então, nesse contexto, ter uma personalidade narcisista é o mais adequado. É quem melhor consegue sobreviver, porque se você não tem empatia, naturalmente você não vai pensar, se você não vai se importar com o outro, isso não te importa, você não vai sofrer. Se você passar por cima, se você roubar o trabalho, se você tudo que você fizer para ter lucro, se vale tudo, essas pessoas estão muito adequadas a esse modelo de sociedade neoliberal. O que acontece nessa sociedade onde existe liberdade sem igualdade nem fraternidade? Nela, os direitos humanos fundamentais, como o direito à vida, são percebidos como obstáculos ao mercado. Os direitos da natureza nem se fala, né? Como vale tudo pelo lucro individual, a função do Estado é controlar que todos que se coloquem contra esse modelo, sejam os pobres, os aposentados, os povos originários, as minorias, qualquer um que se posicione de uma forma contrária a essa visão de mundo, ele seja perseguido. Todos os que não são consumidores nem mão de obra são considerados um peso social e visto literalmente como pessoas descartáveis. É por isso que a gente fala em necropolítica. É dentro dessa lógica que cabe uma resposta "e daí?" de um presidente quando perguntam para ele sobre as mortes na pandemia. Nelson da Silva Júnior fez uma ótima análise dessa fala em um texto que se chama "O Brasil,
da barbárie à desumanização neoliberal, que está num livro chamado Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Ele foi organizado por Vladimir Safatli, Nelson da Silva Júnior e Christian Dunker. Então, falei bastante do neoliberalismo, de como ele funciona, né? Como que se faz para implantar esse modelo? Você precisa de governos que implementem isso na prática. Como são os governos ideais para implantarem esse modelo econômico neoliberal? São governos que têm como líderes pessoas que são sociopatas, psicopatas ou narcisistas. Governantes que são eleitos não apesar disso, mas em função disso, porque eles retratam um estado de psicopatia social a que a racionalidade neoliberal leva. Esse governante, ele não é só uma pessoa, mas ele é o representante de um ideal de grande parte dessa sociedade. Essa sociedade coloca essa pessoa, psicopata, sociopata ou narcisista, como ideal de eu. Ele está acima do próprio eu dessas pessoas. Então, não importa que elas estejam sofrendo, o ideal delas é ser aquilo. Por isso elas continuam cultuando essa pessoa, essa figura, por mais que ele as faça sofrer. Eu falo isso um pouco sobre essa questão da relação com o ideal e a sobreposição do ideal em relação ao eu, no vídeo que eu fiz sobre cultos e narcisismo. Eu vou colocar o link na descrição, caso você queira vê-lo depois. Marie-France Irigoyen, uma psicanalista francesa que estuda o narcisismo contemporâneo, publicou em 2020 um livro chamado Os Narcisos Chegam ao Poder. Nesse livro, ela analisa o narcisismo patológico e exemplifica a situação dos Estados Unidos com o caso do Donald Trump. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos desde a década de 80 mostraram que, desde que se iniciou a implantação do modelo neoliberal, há cada vez um número maior de jovens estadunidenses com perfil de personalidade narcisista. Essa mesma pesquisa também foi realizada na China e na Coreia, onde também se observou a mesma tendência. Mas a personalidade de uma pessoa não é alguma coisa que acontece na vida adulta. Então é isso que por isso que é difícil estabelecer essa relação. A personalidade não é depois que a gente já cresceu, a personalidade se estabelece na nossa infância. Então, como é que essa estrutura social estimularia que esses novos seres que chegam no mundo estejam amoldados a ela? Como isso aconteceria? Então, nós não nascemos prontos, né? A gente é formado a partir do outro. Cada um de nós, ele é formado a partir do nosso potencial genético, com aquilo que a gente encontra no mundo, com as pessoas com quem a gente se encontra, com a realidade que a gente encontra. E o resultado desse encontro é desse resultado que vai criar aquilo que nós somos. E esse encontro vai depender profundamente de como estão as pessoas que nos recebem no mundo, como estão os nossos cuidadores, seja mãe, pai, mãe adotiva, pai adotivo. A pessoa que recebe um bebê que chega vai depender muito de como ela está para definir como essa criança vai se estruturar. Existe um ditado africano que é muito bonito, que diz o seguinte, que é preciso uma vila para educar uma criança. E realmente é assim. A vila educa a criança. E se essa vila, se esse social não dá nenhum suporte coletivo para uma família, para uma mãe, para um pai, para conseguir educar e cuidar dessa criança, esse desamparo que esses pais estão submetidos será transmitido para novas gerações. Nos Estados Unidos não existe licença maternidade, por exemplo. Então, é preciso analisar ao que esses pais e cuidadores estão submetidos, porque eles são os fatores mais importantes na formação de novos sujeitos sociais. O filósofo Bauman, ele chamou a sociedade contemporânea, também alguns autores chamam de sociedade pós-moderna, mas ele chamou de sociedade líquida. Na sociedade líquida, as cidades que antigamente chamavam de selva de pedra, né, elas se transformaram como num mar, né? Um mar que está em permanente tormenta. E nesse processo de mudança acelerada e constante, né, cada indivíduo tem que se responsabilizar por encontrar um lugar para si no mundo. E esse lugar nunca é fixo, ele é fluido. Então, nesse mundo líquido, as relações de amor também são líquidas. Mas se tudo flui, o que acontece com os bebês? Bebês não podem estar no mundo fluido. Eles precisam de um porto seguro. Eles precisam de uma estabilidade emocional para eles poderem se constituir. Então, o que acontece com um bebê que é filho de uma mãe solo, que trabalha e que não tem licença maternidade?
Como é que essa mãe, que está flutuando nesse mundo inconstante, pode conseguir ser um porto seguro para essa criança? Como que ela pode ser uma mãe suficientemente boa, como diz Winnicott, numas condições de tanta precariedade social? Esse bebê, desde muito cedo, ele também se adapta ao mundo para sobreviver. Aqui eu já vou entrar num outro campo, né? Eu já vou viajar para um outro campo, que é a formação do cérebro desse bebê. O cérebro do bebê nasce, quando a gente nasce, a gente é totalmente imaturo. A gente termina de estruturar no mundo. Para quê? Para que nessa relação com o mundo a gente possa se adaptar à vida social. Essa é a característica do humano, por isso que a gente consegue se transformar e ser tão adaptável. Um bebê nasce com o dobro de neurônios da vida adulta. E isso lhe oferece uma imensa plasticidade neuronal. Então, são as experiências que ele vai ter nesses primeiros 2 anos de vida que vão possibilitar que esses neurônios se conectem entre si, que criem conexões e caminhos de aprendizagem que permitam que ele se estruture de uma determinada maneira, que ele pense de uma determinada forma, que ele crie a sua própria forma de ser. E tudo aquilo que não é usado começa a ser podado a partir dos 2 anos. Como são os galhos de árvore podados, né? Os nossos neurônios também são podados, a gente perde metade dos neurônios. Isso não é uma perda, na verdade, o cérebro funciona de uma maneira a que a gente sempre tem que estar gastando o mínimo de energia possível. Então a gente corta tudo aquilo que é inútil, aquilo que não é usado, literalmente é descartado. Então, nessa primeira fase do desenvolvimento, em que principalmente o bebê está se desenvolvendo, criando conectividade, relações sociais, possibilidade de relações sociais, de afetividade, de conexão com os cuidadores, se isso não é estimulado, se isso não é criado nesses primeiros anos de vida, isso não se estrutura, isso simplesmente se esgarça. Nessa primeira fase do desenvolvimento, é principalmente o hemisfério esquerdo do cérebro que se desenvolve. Essa é a parte responsável pela afetividade e pelas relações sociais. E são as relações primárias que determinam como que esse bebê se estruturará emocional e psiquicamente. De uma forma simplificada, a gente pode dizer que nessa fase, se a capacidade de construir vínculos afetivos não for usada, ela vai ser podada. Então, o que que isso mostra? Isso mostra que o ser humano é ao mesmo tempo único, cada um de nós se estrutura de uma forma individual e única, ao mesmo tempo que é coletivo. A gente depende do outro. O ser humano depende do outro e ele vai se moldar, ele vai se estruturar a partir dessa relação com o outro e de um outro que não está no espaço, não está voando no espaço sideral, não está sozinha. Essa mãe, esse cuidador, esse pai, está numa cultura, fala uma língua, tem uma idade, mora em uma cidade, mora no campo. Ela tem alguém com quem compartilhar ou não cuidado com o bebê, tem ou não uma família, tem ou não uma estrutura de apoio, tem ou não comida, tem ou não trabalho, tem ou não um determinado nível educacional, tem ou não uma determinada disponibilidade afetiva para cuidar daquele bebê naquele momento, e tudo isso vai possibilitar a formação desse novo ser. Esse novo ser, ele é moldado por essa pessoa que está sendo moldada por essas condições. E o que acontece na sociedade contemporânea? Na França foi feita uma pesquisa com mulheres mães em 2019 e cerca de 30% delas disseram que elas tiveram um tipo de depressão pós-parto. Então, pesquisas na áreas neurológicas feitas com crianças em Israel mostraram que 60% das crianças cuja mãe sofreram de depressão persistente nos primeiros 5 anos, 60%, tinham algum diagnóstico psiquiátrico quando elas chegaram na escola com 6 anos. Então, isso está totalmente correlacionado. A forma como os adultos vivem vai impactar profundamente na forma como esses novos seres são criados. Então, não é à toa que, desde a implantação do neoliberalismo, em 1980, do início da implantação, né, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, que acabou se espalhando como modelo econômico para o mundo todo, que a gente pode observar esse aumento no número de pessoas com perfil de personalidade narcisista, aonde a característica do perfil de personalidade narcisista, uma das características básicas, é a ausência de empatia, a impossibilidade de reconhecer o outro como o autocentramento. Está totalmente estimulado por esse modelo econômico-social. Isso já tinha sido visto na década de 70. Christopher Lasch escreveu um livro chamado A Cultura do Narcisismo e Richard Sennett escreveu um livro chamado O Declínio do Homem Público, onde eles já faziam essa correlação entre o modelo neoliberal, eles ainda não chamavam de modelo neoliberal, mas como o capitalismo
teria esse impacto do ponto de vista da subjetividade, no desenvolvimento, no crescimento do narcisismo. Hoje a gente reconhece que o narcisismo se tornou o novo normal, que com a globalização, o neoliberalismo se espalhou pelo mundo, criou aquilo que geopoliticamente se conhece como mundo unipolar. Mas em 2022, a gente está vivendo uma mudança de paradigma geopolítico e econômico. O mundo está se tornando multipolar. A gente está no meio desse momento. A gente está num momento de passagem, a gente está num momento histórico de muita transformação, de muitas reconfigurações de forma de poder. É um momento que vai possibilitar muitas formas de criação de novas relações entre países, de novas forças econômicas. E tudo indica que esse imenso poder do capital financeiro será abalado por essa mudança na estrutura produtiva que já aconteceu no mundo. A infraestrutura, a base material para a mudança já aconteceu. O que a gente está vendo agora são as mudanças nas superestruturas. O que eu quero dizer com isso concretamente? Eu quero dizer que o dólar está deixando de ser a única moeda válida para transações comerciais no mundo. E que isso vai levar a uma mudança no poder da economia neoliberal estadunidense no mundo. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram responsáveis por 50% do PIB do planeta. Hoje, eles são responsáveis por aproximadamente 25% do PIB mundial. E há projeções de que o PIB da China se torne o maior do mundo entre 2026 e 2030. O que tem isso a ver com narcisismo? Você pode me perguntar. Tudo. Porque as mudanças econômicas concretas, elas mudam a base material da nossa existência. Ela produz transformações nas relações sociais, nas relações de trabalho, na relação com a riqueza, na relação com as outras pessoas, na relação com o amor, na relação com os filhos, na relação com as nossas crenças, pensamentos e emoções. No campo da psicologia hoje, não só a gente já entende como funcionam os narcisistas, porque isso começou a ser entendido lá na década de 80, 70, 80, mas a gente também entende o impacto dessas pessoas sobre as outras. A gente está entendendo qual que é o impacto que tem sofrer um abuso narcisista. A gente começa a entender o que significa nas nossas vidas ter como ideal princípios e líderes narcisistas psicopatas. A gente começa a olhar para o mundo desde uma outra perspectiva, multidisciplinar, e compreender, né, atualmente a interdependência e a interrelação entre os campos de conhecimento e não só isso, entre os seres. A gente começa a entender que, coletivamente, o neoliberalismo é um caminho mortífero de sofrimento, que a exploração brutal está levando ao limite de destruição da terra, que as guerras sem limites, elas vão levar ao fim da humanidade. Então, é preciso construir alternativas a esse modelo. A gente está nesse momento de passagem. Que considerem que o ser humano não é apenas um ser racional que busca o lucro, mas que é um ser que tem coração, que sente empatia, que busca uma vida mais justa, harmônica, que quer uma vida mais equilibrada para si e para os outros. Um ser humano que entenda que todos somos interligados, que todos somos interdependentes e que a gente vive em um mesmo planeta. Krenak diz umas coisas lindas, né, nos seus livros. Ele diz no livro A Vida Não é Útil, que muita gente tem dificuldade de entender que a Terra é um organismo vivo, que nós somos parte indissociável da natureza. Mas ainda há muitos povos que entendem que nós e a Terra somos uma mesma entidade, que a gente respira e sonha com ela, que cada um de nós é uma pequena parte desse organismo vivo que é a Terra. Os povos originários nos ajudam a reconhecer e a lembrar que existem outras possibilidades de vida em comunidade. Para Krenak, a gente precisa gerar novas ideias para adiar o fim do mundo, entendendo que o amanhã não está à venda e que a vida não é útil. A vida é para ser vivida e desfrutada, e é através da cooperação e da visão de uma nova coletividade que a gente pode construir propostas alternativas à competição, ao individualismo e à destrutividade. Com isso, oferecer às novas gerações alternativas ao narcisismo, criando novos sonhos coletivos. O mundo, ele não foi criado, o mundo, ele se cria aqui agora e recriá-lo é sempre possível, individual e coletivamente. Eu espero ter ajudado e até a próxima!
Tchau!